Então, a diferença de hoje de estrutura é muito grande. Se você tiver a guerra, interrompe o fluxo. Veja, os Estados Unidos fechadinho, ele produz muito mais alimento do que ele precisa para consumir. O Brasil também produz muito mais alimento do que ele precisa. A gente exporta. No Brasil, a gente exporta nos Estados Unidos. A China é o oposto. A China precisa trazer alimentos, comida. Não tem. Interromperam o fluxo de comércio de petróleo. Estados Unidos se viram. Para o esforço de guerra vai rodar. Não vai faltar petróleo, gás, energia aqui. Não vai faltar no Brasil também. A China não tem petróleo. O assunto principal que eu queria comentar é o cenário internacional. A gente pode falar do Bolsonaro, do Lula, do Tarcísio, do Zema, mas eu estou vendo uma deterioração muito grande. Eu não, né? Isso bateu nos mercados, inclusive. Você quer saber o que é papo furado, o que é a realidade, olha para os mercados. O mercado, o pessoal põe dinheiro em cima do que está falando. Não é, eu acho que, não, você acha nada. O cara que está realmente preocupado vai comprar ouro, compra dólar, aposta em derivativo de petróleo, ou compra ação, se acha que está tudo bem, vai crescer a economia. Então, você consegue ter uma proxy, consegue ter uma boa percepção do que, na média, os analistas do mundo estão achando do cenário atual. E está havendo uma deterioração. A primeira coisa, mais importante, mais forte, é em relação à economia americana. Aumenta o risco de ter uma recessão aqui. Não acho que vai ser dramática, não vai ser o fim do mundo, mas sim, está batendo. Recessão nos Estados Unidos, não é recessão, mas é uma queda muito grande do crescimento chinês, que aparentemente vai se consolidar como um crescimento, não baixo, mas um crescimento normal. Aquele período que a gente viveu durante 20 anos, onde a China crescia 8% ao ano, 9% ao ano, é passado, ela vai convergir. Ela chegou no PIB per capita potencial dela. Ela está próxima, hoje ela está muito mais próxima do que países com cultura similar à da China continental, do Partido Comunista Chinês, tem. Então não tem mais tanta arbitragem para acontecer. Esse crescimento mundial mais baixo está gerando impacto no mundo inteiro, de várias frentes. No caso dos Estados Unidos, mais claramente, a taxa de juros americana de longo prazo está subindo. A percepção é que a inflação americana não vai ser baixa como foi nos últimos 20 anos, o conundro, né? Como Milton Friedman falava, como é que você explica a inflação ser tão baixa com crescimento econômico? Ele falava, não sei, Para mim, a explicação era o seguinte, tinha um monte de chineses que topavam trabalhar um mês inteiro fazendo peça, roupa, produtos mais variados, globo terrestre, luminária, tudo que você quisesse, eles faziam por $100 por mês. Produtividade na Lua com um preço ridículo. Isso trouxe para baixo o preço dos manufaturados, que a China exportou para o mundo inteiro. A China ficou rica. Hoje é mais rica. Tem per capita, por habitante, eles são mais ricos que o Brasil. Já não está mais tão barato consumir produtos chineses. E eles têm dinheiro hoje para comprar carne. Mais dinheiro na média do que um brasileiro na média tem para comprar carne. E eles estão consumindo. Onde não teve esse choque de produtividade, que aconteceu na China, não teve o mesmo choque na mesma magnitude no resto do mundo. Alimentos, por exemplo. Então, os preços relativos dos alimentos ficaram mais caros do que dos manufaturados, né? De uma caneca, do que um copo de vidro, um talher. Esse é o cenário de fundo. A China, essa pressão deflacionária mundial da China está saindo, claramente está acabando o excesso de mão de obra chinês. Estão tentando substituir. Hoje você não vai ver tantos produtos sendo feitos na China, hoje você vai ver uma quantidade muito grande de produtos sendo feitos na Índia, Bangladesh, começando a ter alguma coisinha na África, começando a ter, ainda não está, mas a Índia realmente está ganhando espaço. E o cenário econômico é
inflação americana vai ficar mais alta. Vai ficar mais alta também por uma segunda razão. E aí já no contexto da Guerra Fria que já existe. É importante falar que a gente não vai ver uma Guerra Fria acontecer nos próximos anos. A gente já vive uma Guerra Fria há uns 3 anos, mais ou menos. Já é uma Guerra Fria. Já é um processo de estranhamento, de distanciamento, de preparação, onde a China visivelmente substituiu a União Soviética como o antagonista global dos Estados Unidos, disputando espaço, território, recursos naturais, hegemonia política. A Rússia como um aliado secundário. O que sobrou da União Soviética, a Rússia, um aliado secundário. Esse conflito, Rússia-China contra Estados Unidos, né, e seus aliados, de ambos os lados, é a Guerra Fria que já existe. O que a gente está vendo na Ucrânia é uma proxy, é um teste, é um piloto do que uma Guerra Fria pode se transformar em escala ampla. Uma Guerra Fria pode virar uma guerra mundial? Lógico. Lógico que sim. A Segunda Guerra Mundial, ela não liquidou os assuntos. A União Soviética conduziu a dinâmica dela e o Ocidente, Estados Unidos capitaneando, conduziu a dinâmica econômica, política e foi conduzindo e teve vários focos de atrito claros. Teve Coreia logo depois, mas principalmente o Vietnã ali foi o que seria hoje a Ucrânia. Aonde quase você teve a fagulha que gerou uma guerra mundial para valer mesmo, com bomba nuclear, com tudo que tinha direito, foi na crise de mísseis de Cuba. Ali em Cuba quase a gente teve uma guerra mundial mesmo acontecendo. Foi por muito pouco. Teria acabado o mundo? Hoje, a minha avaliação do que eu estudo, do que eu leio, é que não. Uma guerra nuclear não vai acabar com o mundo, principalmente no hemisfério sul. Se você notar, ó, as pessoas falam que é terraplanismo, aqui eu até tenho um globozinho. Se você notar, hemisfério norte, quem tem bomba nuclear está tudo no hemisfério norte. Não existe nenhum país no hemisfério sul, na parte sul do planeta, com arma nuclear. Dizem que isso é feito de forma intencional. Caso tenha uma guerra nuclear, os ricos, quem manda no mundo, quem tem poder, vai para o hemisfério sul viver, que vai ser menos dramático. Você vê, a Austrália poderia ter arma nuclear, porque ela é muito próxima dos Estados Unidos, participou de todas as guerras, não tem arma nuclear. Acho que vai continuar assim, tá? Sem arma nuclear. São grandes acordos, que a gente não tem ele muito claramente, muito explícito, mas eles acabam prevalecendo em maior ou menor grau. Fato, o que a gente tem? Com essa guerra fria, que pode virar uma guerra quente, acho que não vai virar guerra quente, acho que não vai ter a Terceira Guerra Mundial. Mas pode acontecer, erros acontecem. Erros acontecem. Aonde seria, eu acredito, o gatilho dessa guerra mundial mais provável? Seria em Taiwan. Fiz um mapinha aqui, depois eu vou mostrar o mapinha, a gente comenta mais. A China tentando invadir Taiwan. Tá? Seria esse o foco. Enquanto não existe a Terceira Guerra Mundial, mas se permanece a Guerra Fria, o que está acontecendo? Está havendo uma preparação. A China está dificultando produtos americanos, Tesla está sofrendo um monte de contingências, um monte de problemas na China continental. Você está tendo Apple, está tendo um monte de produtos sendo restringidos na China, e o contrário também está acontecendo. Você está tendo produtos chineses cada vez mais restritos no mundo ocidental. A China é vista cada vez mais como um adversário, um inimigo. Ao mesmo tempo que a ONU perdeu importância, porque estava lá com um discurso maluco deles, não tem mais o mesmo peso, o Comitê de Segurança da ONU, perdeu muito da importância. O jogo está muito claro em cima da mesa, Estados Unidos contra China e Rússia. A Índia, onde entra? Ela tem tudo para estar alinhada com os Estados Unidos contra a China. Por quê? A China é expansionista, eu já falei aqui. Ela não é comunista clássica, onde você tem a revolução dos povos, todo mundo é igual no mundo inteiro.
né? Povos proletários do mundo inteiro, somos irmãos e vamos nos unir contra o capitalismo. Não, eles são o quê? Socialistas para a China, dentro da China, para o povo Han, eles querem ter tudo que puder tirar do mundo e levar para lá. Eles são nacionalistas. Eles não veem os povos fora da China como iguais à etnia Han dentro da China. Inclusive, dentro da China, quem não é Han tem que ficar esperto. Você tem os íris, você tem um monte de minorias que eles mandam ver. Diminui, proíbe reproduzir, some, manda para campo de, não de extermínio, como era dos nazistas, mas campo de concentração mesmo. Tráfico de órgãos dessa população. É punk. É nacional-socialista. Nacional-socialista é nazista. Eu já falei aqui, já expliquei em Weintraub sem filtros passados o que é o nazismo, o que é o socialismo, o comunismo. Quem não tiver visto, só recapitular, aí tá no YouTube. Então, olhando, você tem dúvida, o crescimento mundial. Estados Unidos vai diminuir a globalização. O comércio livre vindo da China aberto vai ser cada vez mais restrito. Já teve essa interrupção nas cadeias produtivas mundiais, isso é, produz na China uma parte, produz na Índia outra, manda para cá, manda para lá, opa, não ficou legal. A China abusou no período da pandemia, não foi legal o que eles fizeram, eles estão jogando um jogo muito duro, a gente vai reduzir essa globalização. A China não vai ficar mais à vontade. Isso vai aumentar o preço dos produtos mundiais manufaturados. Já iria aumentar de qualquer jeito, com a diminuição da mão de obra chinesa em grande escala. Pô, tá quente, começo a me mexer assim. Já iria diminuir de qualquer jeito, o preço já iria subir. Mas o que está acontecendo agora é um movimento que pode começar a acontecer agora, é mais intenso ainda, tá? É uma coisa mais intensa. Então, a primeira dúvida, o crescimento mundial vai cair? Já caiu. Vai cair, mas eu não consigo precificar o quanto já está. Mas líquido certo, vai ser um crescimento mais baixo. Nos próximos 5 anos, a gente vai ter crescimento mais baixo do que a que a gente teve aí nos primeiros 20 anos do século que a gente está atualmente, no século XXI. A China se aproximou do PIB per capita potencial e vai crescer menos? Acredito que sim. A Índia vai substituir a China? Tenho dúvidas se ela consegue substituir na mesma escala. Vão tentar substituir a China por Índia e por México. Tá? A produção exportável, a produção vai ser feita nesses países onde tem mão de obra. Mão de obra no mundo nos próximos 20 anos vai ficar mais escassa nos países onde hoje são produzidos os produtos que a gente consome no mundo. Vai ter menos jovem. Daqui a 20 anos vai ter muito pouco jovem no Brasil, na América Latina, na América do Norte, na Europa. O único lugar que vai sobrar jovem mesmo é na África, né? Mesmo assim, também vai começar a cair a fertilidade. Ainda não pegou pesado. A Índia ainda está na taxa de reposição, mas já caiu rapidamente. A China, quantidade de nascimentos, não dá nem para estimar mais a fertilidade criança por mulher. Porque você tem, primeiro, um monte de números mentirosos vindo do país China. Desde a economia, a produção, tudo é muita mentira. Então, eu te dou o exemplo. O Brasil errou, eu acho que foi erro, não foi mentira, na estimativa que a gente tinha para quantos brasileiros existiam no mundo hoje em dia. Tinha uma estimativa que era 218 milhões de habitantes. Brasil. Foram fazer o censo e veio 200 milhões, 203, 15 milhões a menos. Está nascendo pouca gente. E os ruídos que vêm da China é que a fertilidade nos últimos 2 anos, principalmente antes e depois da Covid, caiu 70%. Eu vou repetir. Fertilidade que já era baixa, 1,5, 1,3, caiu 70%. Então, está menor do que, se for correto esse número, está bem menor do que uma criança por mulher. Você, para estabilizar a população, precisa ter 2 crianças, cada mulher num país precisa ter 2 filhos. 2,1. Isso é, na média, vai ter uma mulher que vai ter 4 filhos, vai ter uma que não vai ter nenhum. Com 2, ela está substituindo ela e o homem, né? Então, mantém uma população estável.
Se você tem um filho por mulher, a população cai pela metade. Está abaixo de um filho por mulher na China. Ao que tudo indica, está bem abaixo. Estamos falando já em números 0,7 para a população inteira. Isso é uma estimativa, é um ruído, não é nem estimativa, os números não são confiáveis. Mas do mesmo jeito que a população estava superestimada no Brasil, a população chinesa estava também muito superestimada. Se você pegar textos, você via a população chinesa, quanto é 1.550.000.000. O número aparentemente verdadeiro é 1.350, se for 1.350. Então, 200 milhões a menos. Isso é bom ou ruim? Se for para projeto... Veja, a China não vai conseguir ganhar uma guerra quente. Provavelmente não ganha uma guerra quente. Se for ter a Terceira Guerra Mundial, por vários fatores. Se você tiver uma guerra, o comércio mundial ele vai ser muito interrompido. Veja, você tem submarino nuclear. O cara com submarino nuclear, um submarino nuclear de verdade, um bom, ele afunda quantos navios ele quiser. Então, navio petroleiro indo para a China vai ser afundado. E navio petroleiro indo para os Estados Unidos pode ser afundado também pela China. Só que a China, eu acho que tem 5 submarinos nucleares bons, os Estados Unidos tem, assim, 2 dezenas. A Austrália tem 3 bons. A Inglaterra tem. Então, a quantidade de submarino nuclear que o Brasil está tentando fazer há 40 anos e gastou o que daria. Se a gente tivesse pego o dinheiro e comprado o submarino nuclear, não, nem precisa comprar. Putz. Enfim, Exército Brasileiro, conhece? Marinha Brasileira, né? Forças Armadas Brasileiras. Porta-avião. A China tem porta-avião. Tem, acho que 2, mas são porta-aviões mais regionais. Eles não conseguem guerrear em outro oceano. É mais para a região que ele está, para defender o fluxo de comércio, de abastecimento chinês. Os Estados Unidos tem 11 porta-aviões, assim, são cidades flutuantes, que podem operar em qualquer lugar do mundo. Então, a diferença hoje de estrutura é muito grande. Se você tiver a guerra, interrompe o fluxo. Veja, os Estados Unidos fechadinho, ele produz muito mais alimento do que ele precisa para consumir. O Brasil também produz muito mais alimento do que ele precisa. A gente exporta. No Brasil, a gente exporta nos Estados Unidos. A China é o oposto. A China precisa trazer alimentos, comida. Não tem... Interromperam o fluxo de comércio de petróleo. Estados Unidos se viram. Para o esforço de guerra vai rodar. Não vai faltar petróleo, gás, energia aqui. Não vai faltar no Brasil também. A China não tem petróleo. A China não tem água para produzir alimento, proteína animal e dar de beber para a população. Não tem. Ela não tem água suficiente para gerar a produção agrícola ou pecuária para sustentar a população. Ou bebe água, esse 1.350.000.000, usa a água, né, produz, ou utiliza para produzir alimento e tal. Já não dá mais. Se você for para uma guerra de fato, Estados Unidos é difícil de bloquear. Então, você pega aqui os Estados Unidos. Vamos bloquear os Estados Unidos, os mares. Primeiro que ele tem muito mais navio, muito mais estrutura. Ele tem o Havaí aqui no meio do oceano, que é uma base naval importantíssima, por isso que teve o ataque de Pearl Harbor. Mas, olha, pega tudo. E se mesmo que tivesse o problema, bloqueasse esse lado, você pode trazer pelo outro lado aqui, ó. Dá para vir pelo outro. É muita costa. A China, a rota de comércio dela é muito mais restrita. É só por aqui. E um detalhe, se você notar, está cheio de espaços nessa rota de comércio e também por aqui, a rota de comércio aqui por baixo, ó, né, que ele vem aqui, ó, passa por Singapura, Indonésia, Sumatra e vai para o resto, né? Daí vai por exemplo, para pegar petróleo, para tudo. Por isso que eles fizeram a Rota da Seda, as estruturas todas, a nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative, fizeram tudo para tentar furar esse bloqueio. Quando você analisa a China, tem o Tibete.
Por que eles estão no Tibete? Aqui é montanha. Tem muita a água vem daqui, um monte de coisa, recurso natural, barreira de segurança para invadir. Então, você tem que analisar o jogo num contexto mais amplo, quase que humanitista. Veja, é sobrevivência mesmo. Se você pegar a Rússia, não vai ser um foco de ameaça à China. Aonde vai estar a ameaça é na rota de comércio dela. Você não vai invadir a China. Não dá para invadir com um país que tem 1,350 bilhão. Agora, você pode estrangular. Você pode estrangular o país comercialmente e deixar eles morrerem de fome. A China sabe disso, está apavorada. Primeira coisa. A segunda coisa, que é importante ter em mente, é que o tempo está correndo contra a China, porque a população da China está envelhecendo rapidamente. E a americana, a taxa de fertilidade é muito mais alta, é 1,6, 1,7, até um pouco maior que a brasileira. Mas aqui, ó, recebe muito imigrante. E o imigrante que vem para cá, ao contrário do europeu, vem para trabalhar. Não tem. Eu vou para os Estados Unidos porque lá estão distribuindo bolsa imigrante. Não tem bolsa nada. Aqui você pode trabalhar. Né? Eu vou para os Estados Unidos porque lá tem um bom sistema de saúde público que eu não vou ter que pagar nada para usufruir. Não, aqui não é assim, não. Então você tem mão de obra. O cara que vem para cá é para trabalhar. O imigrante latino-americano que vem para cá legalmente, se ele entra no exército americano para servir, ele pode servir automaticamente. Terminou lá o período, não sei quantos anos, já sai com a cidadania. É automático. Então, assim, olhando a dinâmica, os Estados Unidos têm vantagens muito grandes diante da China nesse período de Guerra Fria. Qual vai ser a estratégia dos Estados Unidos na Guerra Fria? É ir para o pau? Não. É fazer linhas de defesa, camadas de defesa, que eu vou explicar aqui como funcionam as camadas de defesa, e esperar. O tempo está do lado deles. Esperar o quê? A economia chinesa ficar com a língua de fora e eles vomitarem. Exatamente como foi feito pelo Ronald Reagan com a União Soviética. Então você tinha o período da Guerra Fria com a União Soviética, economia russa, economia americana, economia russa, economia americana, os dois disputando pau a pau. Lá pelas tantas, vamos quebrar a União Soviética? Vamos. Pode ver, Ronald Reagan, guerra nas estrelas. Agora a gente vai investir pesado, satélite, guerra tecnológica, tal, não sei o que lá. E a Rússia tentou acompanhar. Quando ela tentou acompanhar, a produção do resto estrangulou, ela não conseguia atender às necessidades básicas, mínimas da população e competir nos Estados Unidos no esforço de guerra. Guerra Fria. Quebrou, a população cansou, ficou e trocaram. Acabou a União Soviética ali, num processo de uma corrida armamentista com os Estados Unidos. O Reagan ganhou sem ter guerra nuclear, sem nada disso. Eles vão tentar fazer a mesma coisa com a China e acho que vão conseguir. Ao mesmo tempo que a China está estrangulada, a cultura chinesa, se você for à Praça da Paz Celestial, aqui eu não estou me vangloriando, eu já fui para a China, eu já fui para Taiwan, eu já fui para Singapura, eu conheço para um ocidental, eu conheço relativamente bem a cultura e a história chinesa. Eu fui a trabalho, eu fui a estudos, fui várias vezes para Hong Kong, várias vezes para Singapura, várias vezes para Taiwan, várias vezes para Taipei, né? Só fui para a capital, né? China continental, uma vez só que eu fui. Mas se você entrar na Praça da Paz Celestial e você começar a ver a história da China, você vê a cidade proibida que foi construída ao longo do tempo por diferentes dinastias. As dinastias eram trocadas de tempos em tempos quando a população se revoltava. Ou a dinastia foi incompetente e não fez os diques nos rios. Você tem dois rios principais lá. O Rio Amarelo. Deixa eu colocar aqui um mapinha, acender a luz. Não sei se consegue ver. Ih, ficou ruim. Eu ia fazer aqui com... Bom, deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui, ó. Então, deixa eu mostrar o desenho. Aqui em vermelho, vai. Eu estou passando azul agora. Está a China. Aqui está o oceano. Aqui embaixo, você tem o Vietnã, Tailândia,
desce até Singapura, Austrália, né? Mas a China está aqui, tem o Tibete aqui em cima, essa área é Rússia, não dá problema, a Coreia do Norte é um estado, é a China, né? É o cachorro deles, né? Solta, pega, traz de baixo e tal. E você tem dois rios principais, o Rio Amarelo e o Yangtze, que é no sul. São esses dois principais. Todo o comércio chinês marítimo sai por aqui. E aqui você tem, primeiro, Taiwan. Vamos invadir Taiwan. Primeiro que uma invasão marítima, isso é, o desembarque da Normandia teve um grau de risco gigantesco. Quando você vai de barco, desembarcar e tomar um território, é um grau de risco gigantesco. Você está numa situação de inferioridade gigantesca. Abraão, mas eu vi lá no Coronel lá que faz o canal A Arte da Guerra. Bicho, hoje militar brasileiro, cara, eu não quero mais nem escutar falar, meu. Tá? Não quero nem escutar. Pô, mas de onde você vê isso aqui? Tudo eu estudei. Se quiser discutir exploração espacial, física, eu não sou físico nem, mas eu estudei, me sinto à vontade para falar disso. Fale sobre a civilização indiana. Não, nunca fui para a Índia, não conheço a fundo, mas aqui eu me sinto à vontade, mesmo porque sempre afetou os mercados desde o período que eu comecei a trabalhar profissionalmente nos mercados. E uma das grandes acertos que eu tive foi nunca acreditar que a China ia desmontar. Por que eu nunca acreditei que a China fosse desmontar? Porque eu vi que a renda per capita dela, a $1.000, estava muito abaixo da potencial. Você tinha aqui Taiwan. É chinês, é cultura chinesa, eles são chineses, não tem diferença, tem pequenas diferenças do continente, mas eles são chineses na sua essência. Hong Kong é chinês, Singapura é chinês. Qual a renda per capita de Taiwan? Qual a renda per capita de Hong Kong, de Singapura, ou mesmo da Coreia do Sul, que não tem tanta diferença? A China tá um aqui tá 1.000, outro lá tá 30. É óbvio que vai chegar pelo menos na metade. É óbvio que o chinês, se tiver condição mínima no continente, ele vai produzir pelo menos metade do que os outros chineses fora da China continental. Então, eu nunca acreditei que a China fosse desmontar. Eu sempre analisei a China, e principalmente quando eles entraram no mercado consumidor, quando você passa a ter $1.000 de renda per capita, você consegue importar óleo de soja, porque quando você tem $500 por ano para comer, você só come amido. É com $1.000 que você importa óleo de soja, começa a importar produtos de aço, né? Então, primeiro tem Taiwan, que eles teriam que tomar, que é dificílimo. Se tomasse Taiwan, veja, aqui tem as Filipinas, e a Filipinas é aliada americana historicamente, já foi colônia americana, tem base americana. Você tem, tomou Taiwan, então a China foi para o pau. Eles vão fechar o estreito aqui embaixo. Vou tentar passar mais por baixo, tem a Austrália. Então, hipoteticamente, você estrangula a China pelos mares, né? Tá aqui, ó. A briga está acontecendo aqui. Vamos tentar passar aqui por baixo, né? Aqui tem Singapura. Vamos mais para baixo, então. Aqui tem a Austrália. A Austrália é totalmente alinhada para os Estados Unidos. Sempre foi. Todas as guerras lutaram. Vietnã lutaram junto. Mas, hipoteticamente, tomou Taiwan. Aqui, ó. Singapura, Filipinas. Aqui tem Guam. Guam é território americano. É uma ilha chamada Guam. É base naval. A base é Guam. É uma base americana aqui. Aqui você tem Okinawa. Eu já fui para Okinawa. Entendeu? Não é que eu estou falando, eu li, eu sou... Não, eu fui para lá, eu já fui. Coisa do destino. Conheço, fui, estive em Okinawa. Tem, base militar gigantesca em Okinawa. Você tem aqui o Japão. O Japão sabe que a China odeia o Japão. Existe um ódio profundo, que a gente pode até discutir por que o Japão é tão odiado. Odiado profundamente, pessoal, ali é rixa pessoal. A China odeia o Japão, ali é rixa pessoal. Muito, muito forte. E aqui você tem a Coreia do Sul, que não é tão alinhada quanto a gente possa imaginar. Mas também tem base, tem tudo. Veja, forma um arco aqui. Mesmo que Taiwan caia, toda essa região, eles estão bloqueados.
O que eles tentam fazer? Quebrar esse bloqueio pelo continente, que é muito difícil. Isso é muito difícil. Abastecer 1 bilhão e 300 milhões de habitantes pelo continente com tudo que eles precisam importar, porque eles têm mão de obra. Eles não têm nada além de mão de obra. Em excesso, né? Então, veja, eles estão numa situação que, em tese, o melhor cenário é eles botarem pressão, tentarem subornar um monte de pessoas e países pelo mundo, vai subornando, vai comprando, vai corrompendo, vai construindo algumas bases. Esse Belt and Road Initiative, essa nova Rota da Seda, eles tentaram cercar, então, ali o Mar Índico. Então, eles compraram alguns terminais portuários ao redor da Índia, né? Principalmente aqui, em Sri Lanka. Essa ilhinha aqui no sul da Índia, Sri Lanka. Sri Lanka também chamada de Taprobana. Se você lê nos Lusíadas, é Taprobana. Ceilão também é chamado, mas enfim. A Índia seria uma aliada, mas eles compraram alguns portos, como compraram no Brasil, tem os 3 portos que são chineses. E eles já têm uma base militar aqui, no chifre da África, em Djibouti. Já é base militar mesmo. Por quê? Porque daí você interrompe. Se der um problema, você interrompe aqui o Mar Vermelho, que você tem o canal aqui de Suez, que faz o comércio por aqui. Se você interromper toda essa linha, aí o comércio tem que passar aqui por baixo, pelo Cabo da Boa Esperança, né? Então, assim, veja, é um cenário ruim em termos de guerra mundial. Mas guerra nuclear, eu acho que não vai ter. E se tiver, não vai ser generalizado e não vai ser que nem os filmes que tinham lá, o Day After. Veja, eu estou numa área de ultra risco, de se tiver guerra nuclear, míssil voando, não funcionar os sistemas de defesa, porque hoje tem sistema de defesa para tentar derrubar os mísseis nucleares que viriam cair em Washington, por exemplo, né? Eu moro em Washington, eu moro muito perto de Washington, muito perto de Washington. Eu estou numa área de risco. Se eu achasse que era uma chance grande de acontecer guerra nuclear, eu iria embora daqui, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, olha o cenário que a gente está já imerso, isso já está acontecendo, a gente já está vivendo e parte disso já está sendo refletida nos preços. A flutuação de mercado que aconteceu essa semana não foi isso. A flutuação de mercado que aconteceu essa semana é a percepção que o Fed, que o Banco Central Americano vai manter a taxa de juros mais tempo alta, a taxa de juros de médio e longo prazo não vai voltar para o conundrum, para aquele período que a taxa de juros era muito baixa, e a economia americana não vai crescer tão rápido, tão forte, como estava no passado. A demanda americana já acusou o golpe, você já começa a ver alguns preços, como de carros e imóveis, caindo. E isso refletiu o quê? No Brasil, tá? Reflete no Brasil. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de nada. No longo prazo, para mim a batalha está clara. Tecnologicamente, para os próximos 20 anos, 10 anos, eu não consigo ver a China quebrar a dinâmica total. E a China tem uma característica que é muito importante. Como civilização, não é uma civilização. Olha o que eu vou falar. Como civilização, a China não é uma civilização chinês, imperialista. Pode acontecer episódios, mas do modo geral eles são muito mais, vocês todos são um bando de bárbaros, vocês quando vêm para cá só traz coisa ruim, deixa a gente ficar no nosso canto em paz. Existe o céu, o paraíso, existe o reino do meio, que é a China, e o resto é o lixo. Então deixa a gente em paz aqui. Tanto é que se você pegar, porque eu tento contar a história pelo outro lado, vamos tentar analisar o lado deles. Os chineses estavam na deles, tal, beleza, aí vem os mongóis, a dinastia que deveria reforçar a muralha da China não reforçou, não fez castelo, não treinou as tropas, mandaram ver, cai uma dinastia. Mas, do modo geral, eles querem ficar no canto deles. Eles estavam no canto deles, chegaram os europeus ali, 1500, 1600, e começaram a fazer comércio. O que vocês querem? Eu não quero nada de você. A roupa de vocês é ruim, a porcelana de vocês é ruim, os metais, é tudo ruim de vocês. Não quero nada de vocês. Não, mas eu quero comprar os produtos, quero comprar porcelana, eu quero comprar chá, entendeu? Eu quero tomar chá. O chá
era muito importante para a Europa. As pessoas não sabiam por quê. As pessoas não sabiam por quê. Quem tomava chá sobrevivia e quem não tomava chá morria. As pessoas sabiam que água, beber água era uma coisa perigosa. Na Europa, antes do advento do chá, eles tomavam álcool. Cerveja, água misturada com vinho, porque o álcool mata os bichos, ou mata uma parte. Só que qual é o problema? A população toda alcoolizada, cara, produz pouco. Quando vem o chá tem cafeína, é um estimulante. Você pega a água, você ferve a água. Aliás, eu estou bebendo meu chazinho aqui. Estou aqui com meu chazinho, minha canequinha com motivos gregos. A gente vai falar, daqui a pouco a gente vai falar de pedofilhos, daqui a pouco também sobre isso. E o que acontece? O chá era uma coisa mágica. O cara podia tomar chá, não ficava alcoolizado e não ficava doente de beber chá. Sobrevivia. Depois, quando tem a Revolução Americana, que vamos taxar o chá era uma coisa muito importante. Não vamos mais tomar chá, vamos tomar café. Você também tem que ferver água. Aí passou a se consumir café. E quem produzia as coisas era a China. Então, o que você quer? Eu quero prata. Você tem prata aí? Você tem ouro? Tem. Ficou desbalanceado o comércio. Os ingleses foram lá e introduziram ópio. A população chinesa ficou toda não, mas você tinha 20% da população adulta, um quarto da população adulta, viciada em ópio. Eles ficaram... Existe uma certa mágoa. Assim como existe também uma certa mágoa dos chineses em relação aos japoneses, porque os japoneses foram lá e, meu Deus do céu, alucinaram ali em Nanquim, na China, onde eles passaram, teve muito massacre. Na China continental. Em Taiwan, não. Em Taiwan era uma colônia chinesa e até hoje os taiwaneses têm uma relação bem amistosa com os japoneses. Não tem... Curioso isso. Em Taiwan foi de boa. Foi bom. Construíram infraestrutura, desenvolveram, eles não têm uma imagem ruim do japonês. No continente, horroroso. Então é isso, você vê nitidamente esse jogo já acontecendo, né? Apagão, né? Então era isso que eu tinha para falar do cenário mundial, cenário econômico. Acho que você vai ter mais restrições, mais estresse, mas por enquanto foi só movimentação no mercado financeiro em função do... Por enquanto, quando você olha o preço dos ativos, a movimentação dos ativos, o que entrou um pouco no preço é esse cenário de juro mais alto nos Estados Unidos no médio e longo prazo e um crescimento menor. Guerra quente para valer não entrou, tá? Não está no preço. Por isso, quando você olha para os ativos, o preço do ouro não subiu. Se fosse guerra nuclear e tal, o preço do ouro tinha disparado. O preço do ouro está $1.864, né, a onça Troy. Não está tá caindo, não está subindo. O Bitcoin está de lado, $26.900. Subiu um pouquinho, estava 26 mil, está de lado. O que aconteceu? Você teve sim uma movimentação, como tem muita incerteza, taxa de juros, etc., você desalavanca no mundo inteiro. Você vende tudo que é ativo de maior risco e você busca comprar ativos de menor risco. Qual é o ativo de menor risco? É o dólar americano. O dólar americano tem menos risco. Então, tudo, ações, as outras moedas do mundo desvalorizam em relação ao dólar. No caso do Brasil, rompeu os R$5. Chegou a bater R$5,05, agora voltou, fechou hoje R$5,02. O Ibovespa, 116. O petróleo, com todas essas restrições, teve um pouquinho de... né? Aqui entrou um pouquinho, tem um mal-estar. $91 o barril. É um problema para o governo do PT que eles vão ter que reajustar. E já tem problemas de abastecimento de diesel. No mundo inteiro, mas no Brasil em particular. Também em função de preço. Outras moedas também desvalorizaram. O euro, que estava lá, um euro valendo $1,10, agora $1,06. Então teve uns 4% de valorização do dólar frente ao euro. O ien 149, a libra está cada vez com menos importância, né? Uma libra comprando
$1,22. Então, era isso que eu tinha para falar do cenário global mundial. É isso que eu vejo de risco. O Brasil está nesse jogo mundial. Hoje, a participação da China, ela até está reduzindo um pouco, em relação à força da China, está reduzindo um pouco do que era na época do Bolsonaro. Na época do Bolsonaro, eles estavam mandando e desmandando. O embaixador da China gritava para o Congresso, gritava com a presidência, fazia gatos, alhos e bugalhos. Agora o pessoal vem mais pianinho. Por incrível que por vergonha total que possa parecer, o pessoal vem mais pianinho, vem mais tranquilo. Não que eu acho que o PT não aceite presentinhos da China, mas eu acho que eles sabem o tamanho do jogo, não vão aceitar um reloginho, entendeu? Não é um cala-boca qualquer. Exemplos agora do que a gente pode mostrar, que eu queria mostrar, aqui terminando o assunto, de recessão mundial, de guerra, da Terceira Guerra Mundial, da Nova Guerra Fria, terminando esse assunto, indo para passar para vocês pontos importantes no tocante a exemplos de manipulação pesada que a gente vê nas redes sociais, na mídia, jornal, televisão. Então, vocês lembram que na época do coronavírus, havia a suspeita que coronavírus teria sido feito em laboratório? Nada mais razoável do que vamos investigar, porque a gente não pode saber se foi feito em laboratório ou foi porque eles comeram morcego. Será que realmente começaram a pesquisar, viram que tinha indícios que foi feito em laboratório e parou completamente a pesquisa e a divulgação. Quem mexeu com isso ejetava. Veja, hipoteticamente, morreu um monte de gente, hipoteticamente não, morreu um monte de gente, teve um monte de pessoas que quebraram, que perderam dinheiro, que se arrebentaram por causa do coronavírus. Se ele foi feito em laboratório, seja para fazer guerra biológica, para qualquer coisa que seja, e ele escapou do laboratório, foi solto intencionalmente, pela razão que for, o responsável por isso, se for o governo chinês, deveria indenizar todo mundo que perdeu. Brasileiro, você que quebrou seu restaurante, sua empresa, você deveria ser indenizado. A China tem recursos para indenizar. Você que teve um parente que morreu, deveria ser indenizado também. Pô, eles fizeram guerra química, guerra biológica. Guerra biológica. Se for isso, eles têm que indenizar. Qual o problema? O problema é que não somente a China hoje tem uma área de influência profunda em vários países, o Brasil é escancarado, mas aparentemente nesse laboratório tinha grana americana também. Isso quer que, quando a gente começa, mas eles não estão brigando? Tá? Então, briga e não briga. Briga para algumas coisas, não briga para outras. Então, nos dois casos eles abafaram, e hoje não se fala mais de onde apareceu, como surgiu. Não pode, mas como? Porque eu não posso nem pesquisar como ele surgiu, para que não aconteça de novo. Vou dar outro exemplo de como essas pressões subterrâneas calam o assunto. Há umas 2 semanas atrás teve um apagão em várias áreas do Brasil. E vocês sabem que a China tem comprado muitas áreas ligadas à produção e distribuição de energia pelo Brasil. E pelo perfilzão ali, eu falei, já abafaram. Porque ou foi, aparentemente, investimento feito pelo André Esteves do Pactual, foram os 2 boatos que eu escutei. Talvez tenha sido investimentos feitos pelo André Esteves do Pactual, que é uma pessoa que tem um trânsito grande em Brasília, que já foi preso, inclusive, na época que se prendia pessoas poderosas no Brasil. E a outra poderia ser a China. Então, já passou 15 dias, acabou o assunto, não se fala mais nesse assunto, sumiu. Vou dar outro exemplo. Por que acaba? Porque se começar a falar muito, por exemplo, um veículo de comunicação, um jornal, a Huawei para de fazer anúncio. As empresas do setor elétrico, hoje na mão da China, param de fazer anúncio. Algumas empresas de comunicação, a Rede Bandeirantes,
tem dinheiro da China lá, tem participação chinesa na rede, no conglomerado Bandeirantes. Os próprios canais de esquerda da internet, agora eu não lembro quais deles, aí, Brasil 247, sei lá, tem um monte. Eles estavam se pegando, uma semana atrás, brigando, e falando, você está recebendo dinheiro da China, você recebe dinheiro do Google e do Jorge Soros. Existe uma distribuição de recursos, seja de China, seja de conglomerados gigantescos, multinacionais, maléficos, no Brasil. E dependendo do interesse, o assunto abafa. Vou dar o exemplo agora que um exemplo que é bem interessante. Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo Lema, modéstia à parte, fui eu que comecei a falar dele, né? Até então ele era um cara bonzão, pá, o cara é legal, a Tabata Amaral aqui, ó, pô, lá, tá, Jorge Paulo Lema com Tabata Amaral, tudo gente boa, gente bacana. Aí começou, eu falei, ó, tá fazendo monopólio na educação, igual que ele fez na cerveja. Eu não confio nele. Eu acho que ele é uma pessoa suspeita de muitas coisas erradas que ele fez ao longo da carreira dele. Beleza. Apareceu o escândalo agora do MEC. Suspeita de escândalo do MEC, onde o Jorge Paulo Lema conseguiu entrar, estava já lá dentro, já devia ter entrado na época do Bolsonaro, imagina. A hora que eu saí de lá, todos pela educação e Jorge Paulo Lema começaram a dar risada. Pô. Aí veio o Lula, não mudou nada. Tirou o governo, continuou igual. Então, Jorge Paulo Lema aparentemente estava lá no MEC, coisa de 6 bilhões de reais, apareceu já. Fora outras ações, mas isso é tudo suspeito, está sendo investigado. E, de repente, submergiu. Não se fala mais nisso. Acabou. Por quê? Vai continuar falando? Não vai ter propaganda de cerveja no seu canal. Acabou propaganda de cerveja, propaganda de... Acabou. Político vai falar, tal, não sei o que lá, vai protestar, tem um monte de políticos. Um monte. Eu não sei hoje, pô, mas lá quando eu estava no ministério, no governo passado tinha um ceguinho, tinha o cara lá do Partido Novo de Minas Gerais, tinha um monte de cara dele. Um monte. E Americanas? Por que no caso das Americanas esse assunto não morreu? Porque quem se rasgou não foi uma padaria que ficou sem energia elétrica, perdeu todos os produtos dela e levou um prejuízo. Quem se rasgou não foi um Zé Ruela, não sei o que. Quem se rasgou ali no caso das Americanas, que também é do Jorge Paulo Lema, foram os bancos. E banco também faz propaganda em jornal. Banco também tem bancada, também tem parlamentares debaixo do braço. Banco está no mesmo patamar para brigar com outro banqueiro. Jorge Paulo Lema foi banqueiro muitos e muitos anos. Então eles têm condição de gritar, continuar gritando. E por isso que o assunto das Americanas não morreu. Senão já tinha morrido. Então veja, a manipulação, o grau de manipulação. O assunto vai, se não tiver ninguém ali falando, eu, meu irmão, nós aqui, nosso grupo que está aqui, a gente está no Shadowban, continua completo, Shadowban completo. Se não somos nós para falar, e a Embaixada de Jerusalém? Assunto encerrado, cara. Mudou. Ninguém mais se preocupa da Embaixada de Jerusalém. Acabou. Acabou. Não existe mais papo. Agora está o Valdemar da Costa Neto do PL falando que vai apoiar o Dino, não tem problema. Disse alguma coisa assim, ó, o PL, o Dino não tem problema. Flávio Dino, PL, no STF, não tem problema. Mas ninguém fala nada. Não existe, entendeu? O parlamento, ok, né? Ou é bolsonarista ou é petista. Os dois, por baixo dos panos, se acertam. Não dá problema, não tem ninguém para gritar. Se você for para Estado, Folha, Globo, ninguém vai querer brigar, comprar uma briga com um.
futuro ministro do STF, onde o ministro do STF manda muito no Brasil. Então todo mundo sabe que o cara vai passar, fica quieto, ninguém mais fala nada. Não tem, o que o Lula mandar vai passar, acabou. E a única voz que pode comentar está em Shadowban, somos nós. Então esse é outro assunto que eu queria comentar para hoje. Teve uma polêmica grande aí, que eu vi surgir, de banheiro unissex. Teve também toda uma discussão sobre adultos pegando crianças, né? A questão da pedo, né? Então é importante entender que existe, debaixo dessa camada que parece ser um mundo normal, se você cavar um pouquinho, existe um mundo louco, um mundo sombrio, um mundo doente, nos dois lados. Bolsonarismo e na esquerda, nos dois lados. A esquerda mundial, ela, principalmente ligada pela Escola de Frankfurt, há muito tempo ela se associou de forma institucional a desvios comportamentais sexuais. Ela foi liberando. Então, pega um movimento que tem a sua legitimidade. Então, homossexual, sou homossexual, mas eu não faço mal para ninguém, cara. É com adulto. Beleza. Eu posso ser tratado como cidadão normal? Pode, lógico. Aí, junto, entra um grupinho. Pesquisem. Que entrou no mesmo movimento dos homossexuais, estava junto, coladinho. Pesquisem. NAMBLA, NAMBLA, North American Man and Boy Love Association, que fazia parte de um grupo maior, o IPCE, International Pedo Child Emancipation, que basicamente o que eles visam? Abolir a idade de consentimento. Esses grupos são muito mais ligados à esquerda. Os movimentos legítimos de defesa dos homossexuais viram que eles estavam sendo usados e falaram: não, vocês não podem andar junto com a gente. A gente não quer isso, a gente não quer estar associado a vocês. Estamos fora. Não queremos isso. Não pode. A esquerda, ela tem, como o próprio Lenin descrevia, né? Existe a nossa ética e a ética deles. Eles têm outros graus de liberdade que os valores ocidentais não permitem. Não é a depravação pela depravação. É como um jogo de poder. O Stalin, que eu saiba, não tinha nenhum desvio, né? Por exemplo. Mas ele permitia que desvios sexuais fossem utilizados para chantagear, para obter favores, para obter coisas no jogo geopolítico. Entendeu? Só lembrando, né, o que é até o próprio termo, pedo, né? E filos é amigo, pedo é criança, tá? Amigo da criança. Por que eu estou falando disso? Porque agora a direita resolveu encampar um filme que está reverberando, que é o Sound of Freedom. Você viu esse filme? Eu não vi porque eu tenho calafrios de imaginar só de ver esse filme. Mas o Arthur fala do assunto já há 3 anos. O Arthur escreveu sobre o assunto, ele fala sobre o assunto, apresentou o problema antes do filme. Só que como a gente foi para o Shadowban, como a gente está a gente é silenciado de todos os lados, não está reverberando, mas o Arthur alertou, falou: olha, eu aqui do exterior, porque ele trabalhou com isso, ele mexeu com isso, chefe de segurança do hemisfério, luta contra o crime organizado. Então ele estava acompanhando toda essa rede de tráfico de crianças. Ele alertou, avisou, e de repente, por causa do filme, entrou na moda e está aparecendo um monte de bolsonarista defendendo o assunto. Dado que o bolsonarismo é tão contra abuso de criança, deem um Google
nas suspeitas que existem sobre o advogado de confiança do Jair Messias Bolsonaro, o Frederico Vassef. Dê um Google. Vejam quem é o Frederico Vassef. Vejam as suspeitas que pairam sobre ele. Deem uma olhada. Dê uma olhada sobre as acusações, sobre o que está escrito, sobre por que ele foi preso. Foi preso. Ah, mas depois ele foi solto, foi inocentado. Não, faltou prova. O Lula também foi solto. Tá? Na melhor das hipóteses, ele só andava com gente suspeita. Satanismo e criança. E a esquerda? A esquerda, principalmente a que tem essa influência da escola de Frankfurt, que é a mais, né, ocidentalizada, não é tanto a União Soviética, assim, não, stalinista, é a linha mais ocidentalizada, elas são muito erradas, né? Ela é muito errada. E é uma rede internacional. Isso daí que você cavar a superfície, não é riquinho, não é um cara que tem 200, 300 milhões de dólares, é gente que está no topo, realmente no topo. Foi o Arthur na OEA, então o Arthur está falando disso há 3 anos já, que me abriu os olhos do grau da profundidade. Enquanto eu estava em Brasília, eu vi que tinha um cheiro de enxofre muito forte, vindo ali da Praça dos Três Poderes. No topo das instituições, no topo do Brasil, no topo dos países do modo geral, atrai muita gente errada, né? Mais do que na média, mais do que a média. No topo das instituições vai ter mais gente interesseira do que a média das pessoas que você convive no dia a dia. Uma pessoa normal não vai ser tentada a ser corrompida como uma pessoa que está no topo, né? Você vai ser tentado a ser corrompido o tempo inteiro. E uma das coisas que eles vão tentar vai ser com coisa muito feia, muito demoníaca. Então, essa é a explicação lógica. Mas eu já falei aqui, eu tenho um lado mais, eu diria, deixa eu achar bem a palavra para não ofender, um lado mais crédulo. Né? Crédulo. Eu acredito na existência de Deus e acredito também na existência do diabo. E ali, cara, eu não acreditava antes de ir para Brasília, passei a acreditar, não no diabo, acreditava antes no diabo. Eu acreditava no diabo porque eu escutava dos meus avós que foram para campo de concentração os relatos. E no olho quando eles me contavam a história, era um olho de quem tinha visto o diabo, quem tinha visto o inferno. Então eu acreditava, se existe o inferno, existe também o outro lado, existe Deus, tal. Então eu acreditava. Acredito. E quando eu fui para Brasília, foi a segunda vez que eu tive a impressão que realmente existe o diabo. 2 vezes na minha vida, assim, existe o diabo, existe o mal absoluto. Lá em Brasília eu pude constatar, é uma percepção, que eu acredito que existe um mal absoluto, mas esquece esse lado credo, só pela lógica. Por que utilizar esse tipo de desvio comportamental? Porque isso dá muito poder, prende muito. Então você tem grupos escondidos aqui nos Estados Unidos que fazem cerimônias malucas, porque uma vez que você participa de uma cerimônia diabólica dessa, você não pode mais sair. Você está preso, você está amarrado, você não pode mais denunciar as pessoas que estão ali na cerimônia por nada. Você é um grupo que está preso para sempre, depois que faz uma barbaridade qualquer. Mas no Brasil tem também. Eu não tenho nenhum fato novo, apenas suspeitas, por exemplo, que João de Deus, aquele cara acusado de centenas de abusos sexuais, inclusive contra criança. Mas eu não estou acusando, só estou falando, olha, suspeita. O João de Deus, ele fazia parte de uma rede internacional. João de Deus internacional? Sim. É rede internacional de tráfico de órgãos, tráfico de crianças para abuso sexual, tudo, tráfico de droga, é internacional e o Brasil faz parte. O João de Deus, suspeita, ele fez várias viagens para a América Latina. Ele viajava frequentemente para diferentes países da América Latina. Ele viajava para diferentes países da Europa. Suíça, onde é um lugar que tem muita coisa errada, na Suíça, não que o suíço seja errado, mas lá tem muita gente errada. Ó, Tratado a Pão de Ló.
Austrália, Estados Unidos, Canadá. Nos Estados Unidos, ele apareceu, eu acho que algumas vezes, no programa da Ofra. Pô, na Ofra. Quem ele tinha, por exemplo, como habitué? O Lula, a Dilma, estavam lá. Todo mundo que foi ao João de Deus? Não é todo mundo. Mas tinha alguma coisa ali que abria uma portinha e entrava no porão. Quem entrava no porão ia ali no show de horror. O Bill Clinton, que também tem suspeita sobre o Bill Clinton de participar de coisas demoníacas com criança na ilha secreta do Epstein. Hugo Chávez, com João de Deus. À esquerda, um monte de gente. E hoje, não acreditem em mim, deem um Google. Ministro Barroso, que é o presidente atual do STF, e João de Deus. Escutem o ministro Barroso tecer um julgamento, uma avaliação sobre quem é o João de Deus. Então é isso, gente. Nós somos uma voz aqui calada nesse breu que hoje está se transformando o mundo, está cada vez mais sinistro, mais escuro. De vez em quando aparece um movimento, uma liderança que pode jogar luz. O nome do nosso movimento, da nossa associação formal é Farol da Liberdade, justamente para tentar jogar luz nessas áreas escuras, nessa podridão, nesse lado sombrio do mundo. Tá? Então, esse bolsonarismo realmente é uma lepra. Aonde tiver jeito deles posarem, eles vão estar lá posando e fazendo arminha e tal. É só loucura, só demência, só coisa errada. Valores morais, o quê? Vamos falar o quê? Eu não tenho mais o que dizer em termos de roubo, honestidade, falar a verdade, defender a liberdade, comportamentos morais, sexuais. Eu não tenho mais. Estava aí hoje um integrante da família deles chamando, acusando os outros de ser homossexual. Pô, cara, para. Não tem limite? Não tem mais limite? Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.